Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso Musculação Prática para Populações Especiais. Um curso onde eu vou abordar com você a literatura científica e como que você prescreve o treinamento de força e também o treinamento de predominância aeróbia para populações especiais. Então você vai aprender tudo aqui nesse curso sobre obesidade, sobre hipertenso, sobre obeso, pacientes com baixa mobilidade, enfim, tudo o que você precisa saber para poder aplicar a prescrição e periodização do treinamento de força, por exemplo, e também do treinamento aeróbio para populações que necessitam de um cuidado um pouco maior. Isso vai trazer para você uma abertura de mente e também para que você possa atingir esse mercado de trabalho. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Moacir, sou profissional de educação física, sou especialista em 5 áreas distintas e sou mestre em ciências do movimento humano, escritor e produtor de conteúdo online. E nesse curso aqui, pessoal, vou trazer vídeos também práticos sobre treinamento de fato, como que você faz, por exemplo, análise de pressão arterial, como que você intervém com escala de percepção de esforço, escala de afetividade, entre outros instrumentos que você vai aprender aqui. Para a gente começar direto ao ponto, vamos falar sobre treinamento periodizado. Como que a gente, então, intervém com essas populações, isso levando em consideração as últimas recomendações da literatura, obviamente, e, claro, levando em consideração que todas as populações especiais estão tudo dentro de um mesmo conjunto. A gente sabe que não é assim que funciona de fato, né? Você precisa ter o ambiente prático para ver realmente se toda essa literatura vai funcionar, e é claro que a gente não pode, por exemplo, ter aí um quadro de hipertensão comparando-se a um quadro, por exemplo, de um câncer de pulmão. Mas algumas recomendações elas são sim semelhantes, a gente pode ter como base para começar a periodização no treinamento, para começar a prescrição de fato. Como por exemplo, é sugerido que o treinamento seja 2 a 3 vezes por semana. Só que a literatura já está caminhando cada vez mais forte nos últimos anos para cá, para 3 vezes na semana pelo menos, tá pessoal? Porque a gente já está descobrindo que 2 vezes na semana não é suficiente, principalmente quando a gente pensa aí em quadros clínicos como redução da pressão arterial, como melhora do perfil lipídico, melhora do perfil glicêmico, aumento da sobrevida. Então é necessário, e na minha opinião, aí eu vou dar uma opinião minha como pesquisador e professor, 3 vezes na semana realmente é o mais indicado, pelo menos, né pessoal? Pelo menos, tá? Isso não significa que tem que ser 3 vezes. Ah, eu tenho um paciente com hipertensão, tem que ser 3 vezes? Não, se quiser treinar 4, se der para treinar 4 vezes, 5 vezes, show de bola. É claro que é necessário que haja uma periodização do treinamento, porque não necessariamente quanto mais melhor. Calma, existe o processo de progressão, processo de recuperação e assim por diante. Mas vamos colocar aí num guideline geral, né, se a gente pensar, por exemplo, no indivíduo com pouquíssima mobilidade, que realmente nunca fez exercício físico ou está vindo de uma fratura, algo assim muito mais delicado, 2 vezes na semana pode ser muito interessante para começar um programa de treinamento. Depois, à medida que o indivíduo vai melhorando, à medida que o indivíduo vai progredindo, aí sim a gente pode intervir aí com um acréscimo de 1 vez na semana, partindo aí para 3 vezes e quem sabe no futuro aí 4 vezes. A sessão de treinamento tem que ter pelo menos 30 minutos, apesar de que, se a gente pensar no treinamento de força, o tempo da sessão não é algo assim tão primário, não é algo assim tão importante. O mais importante é a quantidade de exercícios, percentual de 1 RM, percepção subjetiva de esforço, escala de repetições em reserva, entre tantas outras coisas importantes. Mas o tempo da sessão é claro que é importante, né, pessoal? Porque não só tem um treinamento aeróbio, também para a gente fazer os controles por meio de volume, né, já que tempo da sessão é volume de treino, mas também para você observar a questão aí de logística dos treinamentos dos seus alunos. Você não vai deixar um paciente aí treinando 1h30, 2 horas. Se você trabalha com estúdio, se você trabalha com personal trainer, você vai ter que aí comercializar o seu tempo, não é verdade? Vender a sua hora-aula. Então você precisa também ter, claro, tudo isso em mente, né? Quanto tempo vai durar a sessão do seu aluno para você conseguir encaixar isso dentro aí de uma estrutura de planejamento financeiro, inclusive, né? Mas é fato que a gente estima aí pelo menos 30 minutos, 40, 45 minutos, 1 horinha, dependendo aí se precisa de intervalos mais longos entre as séries, ou se você vai fazer um trabalho que a gente chama um trabalho full, né? Onde você vai trabalhar aí mobilidade, estabilidade, flexibilidade, aeróbio, força, tudo na mesma sessão. Então é claro que você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Já vou comentar sobre isso também. É importante que sejam priorizados os grandes grupamentos musculares, exercícios multiarticulares devem estar na sessão, Isso não significa que você tem que trabalhar somente com multiarticulares. Muito pelo contrário, tá?
Tem exercícios, por exemplo, que simulam aí as atividades da vida diária de uma população especial, principalmente idosos, hipertensos, idosos obesos ou idosos que estão num grau de idade muito alto, né? Idosos acima de 80, 90, quase 100 anos, por exemplo. A intenção é que a gente dê funcionalidade para esse idoso, por exemplo, que é uma população especial. Ou seja, a gente precisa tornar as atividades da vida diária desse indivíduo cada vez mais simples de serem realizadas, que exijam, por exemplo, menos capacidade daquele indivíduo, porque isso vai resultar numa demanda energética reduzida, obviamente, né? Então, um indivíduo que ele é mais funcional, que ele tem mais força, que ele tem mais massa muscular, com certeza vai auxiliar e muito as atividades da vida diária. Então, exercícios multiarticulares, grandes grupamentos musculares ou importantes grupamentos musculares devem estar na sessão. Com certeza devem estar na sessão. Exercícios que envolvam aí flexão e extensão de quadril, flexão e extensão de joelho, flexão e extensão de ombro, flexão e extensão de cotovelo, exercícios gerais, né? Exercícios que estão vinculados aí a grandes grupos musculares, peitoral, dorsal, quadríceps como um todo. Mas claro que os isolados também têm as suas funções e, repito, às vezes até muito mais função do que, por exemplo, para a saúde, qualidade de vida ou para a estética, enfim. Por quê? Porque esses indivíduos realizam atividades que necessitam daqueles movimentos simples, aqueles movimentos até monoarticulares. E outra, pode ser indivíduos que têm baixa força em algum segmento e nós precisamos trabalhar o aumento da força e da massa muscular naquele segmento. É recomendado em torno de 8 a 10 exercícios, isso não é uma regra, isso não significa dizer que menos de 8 não traga benefícios e mais que 10 não traga benefícios. Não quer dizer isso, é apenas uma métrica para você se basear. Você pode jogar aí com métodos de treino, que eu vou conversar com você sobre métodos de treino, a qual eu estudo já há 15 anos sobre métodos de treinamento, sou escritor nessa área, então eu acredito que eu posso ajudar bastante você aí, do outro lado da telinha, a utilizar os métodos de treino em populações especiais. Eu vou mostrar a literatura científica, não só com o método de treino, mas também a periodização como um todo. Beleza? Então vai ficar bem legal esse curso aqui para você. Pelo menos uma série, né, que a gente chama de série única, que hoje também já está sendo mais abandonado, há 3 séries. Então eu sugiro, na verdade, você trabalhar com pelo menos 2 séries para os grandes grupamentos musculares em todos os exercícios aí que você tem na sua sessão de treinamento. Dá para trabalhar uma série também? Dá para trabalhar uma série se você tem aquele indivíduo, como eu te falei, muito debilitado, com baixíssima mobilidade. Você pode entrar aí, claro, com uma sériezinha, que se chama série única. Mas as séries múltiplas, ou seja, 2 ou mais séries para cada exercício, se vem mostrando cada vez mais relevante, cada vez mais importante na sessão de treinamento. 10 a 15 repetições aí, e olha, mais uma vez, assim como a quantidade de exercícios. Isso não significa que menos de 10 não possa ser benéfico para pacientes com alguma condição especial. A literatura mostra que sim, já temos periodização aí que trabalha menos de 10 repetições e não quer dizer que mais que 15 repetições não possa trazer benefícios. Pode sim, só que a maioria dos estudos vai navegar aí entre 10 e 15 repetições, entre 12 e 15 repetições, 8, 12 repetições. Vai ficar nessa margem aí, em torno de 2, 3 repetições em reserva. Então, raríssimas vezes, mas raríssimas vezes, eu só não vou dizer que nunca, porque na vida não existe nunca e também não existe sempre, raríssimas vezes você vai ter aí o uso da falha, independentemente de qualquer tipo de falha que seja, né? Você não vai utilizar a falha com populações especiais. Você vai utilizar as famosas repetições em reserva, que eu vou mostrar para você ao longo deste mini curso aqui sobre periodização, sobre musculação prática para populações especiais. É fundamental, pessoal, o trabalho de mobilidade e estabilidade articular, é muito importante tudo o que se refere a mobilidade e estabilidade. Estabilidade de arco plantar, mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, mobilidade de quadril, estabilidade de lombar, mobilidade de torácica, estabilidade de escápula, mobilidade de ombro, estabilidade de cotovelo, mobilidade de punho. É fundamental isso, tá, pessoal? Fundamental. Claro que você pode dividir o trabalho de mobilidade e estabilidade ao longo das sessões, ao longo das sessões
ao longo daquela semana. Óbvio que você pode fazer isso, mobilidade, estabilidade superior, mobilidade, estabilidade inferior, ou se por acaso você trabalhar aí o treinamento full body, que é bem recomendado para indivíduos que estão em condições especiais, você pode escolher alguns exercícios específicos de mobilidade e estabilidade para que o aluno faça antes da sessão de treinamento, antes da parte principal, na verdade, né, da sessão de treinamento. O treinamento de flexibilidade se faz muito importante. Geralmente esse trabalho de flexibilidade, fortalecimento, que a gente chama, né, também é feito aí com o auxílio de outros profissionais, né, o trabalho interdisciplinar também é fundamental, como é o caso do fisioterapeuta, que pode ou não trabalhar, por exemplo, com o Pilates, né, o método Pilates, que também pode ser feito por profissional de educação física. Enfim, ele pode também estar na sessão de treinamento de força? Pode, mas se der para fazer a parte, melhor ainda, ok? Com fisioterapeuta ou qualquer outra mobilidade, que o foco vai ser a flexibilidade, o ganho de amplitude e assim por diante. Porque a mobilidade e a estabilidade, se feito no treinamento de força ou antes do treinamento de força, já vai ajudar bastante esse paciente com população especial, que pertence a uma população especial, na verdade, se tem aí um benefício com esses exercícios. Aqui é praticamente uma regra, tá, pessoal? Aqui sim é praticamente uma regra, treinamento de predominância aeróbia, movimentos cíclicos, como por exemplo pedalar, como por exemplo correr, caminhar, remar, nadar, né? Nesse caso aí seja possível ser feito também alguma coisa com a água, também é fundamental. Geralmente no ambiente de academia, do personal, do estúdio, da clínica, né, que a gente atende também bastante nisso, o que acontece é um trabalho aeróbio de movimentos cíclicos utilizando basicamente 3 aparelhos: esteira, bicicleta e elíptico. São 3 aparelhos maravilhosos que dá para você periodizar aí, inclusive o uso desses equipamentos, né, dessas máquinas, para um melhor benefício, não só físico, motor, mas claro, um benefício fisiológico, pensando aí num complemento desse paciente, deste indivíduo que tem uma condição especial. E claro que você vai analisar a condição desse indivíduo. Se é um indivíduo hipertenso, obeso, idoso, por exemplo, talvez uma bicicletinha seja interessante, né, para aliviar um pouco o impacto nas articulações de tornozelo, joelho e quadril. Você coloca numa bicicletinha, aquelas bicicletinhas horizontais que são magníficas para fazer, por exemplo, controle da frequência cardíaca e até mesmo da pressão arterial durante a pedalada, né? Você pode fazer isso, que é muito legal. Ou seja, você utiliza aí não só os métodos de treino, mas os meios de treino, né? Onde são feitos aqueles exercícios para poder fazer o controle da intensidade, do volume, ou seja, o controle do treinamento com a utilização aí dos parâmetros científicos, ok? Então, é importante sim, tá? É muito importante ter um componente aeróbio, seja antes, durante ou depois da sessão principal, da parte principal de treinamento. Você pode também fazer periodização. Se você tem, por exemplo, um paciente muito debilitado, baixíssima mobilidade, você pode colocar, por exemplo, 3, 5 minutinhos antes da parte principal, depois vai para mobilidade e estabilidade, depois você parte ali, por exemplo, para os exercícios de treinamento de força. Aí na metade do treino você leva o paciente para mais 3, 5 minutinhos ali de treinamento aeróbio, volta para fazer mais um pouquinho de treinamento de força, vai e finaliza de novo com o treinamento aeróbio, faz a sessão de alongamento se você assim desejar, né? O desaquecimento, a volta, calma, enfim, como você queira chamar, para poder então encerrar a sessão de treino com esse paciente. E muito importante, galera, é o controle pela densidade e pela percepção subjetiva de esforço. O controle do treinamento se faz importantíssimo. Existe uma infinidade de possibilidades para você fazer o controle do treinamento e 2 pontos são fundamentais: controle pela percepção subjetiva de esforço e também pela frequência cardíaca. São os 2 controles mais clássicos, cada vez ganhando mais evidência da importância de você controlar isso. Depois disso, a gente tem outras formas de controle, né? Como, por exemplo, pela afetividade do paciente em relação ao treinamento. Você vai ver tudo isso na prática aqui com os exercícios, com acompanhamento com pacientes de fato. E a densidade ela se dá pelo controle, por exemplo, dos intervalos, da relação estímulo-pausa. O que é a densidade? A densidade é um cálculo feito que é uma relação entre estímulo e recuperação, estímulo e resposta. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, num paciente que vai ter um estímulo de 1 minuto e uma recuperação de 1 minuto, ele vai ter aí uma densidade de 50%. Como que a gente calcula essa densidade? Primeira coisa é a gente somar o tempo do estímulo com o tempo da recuperação. Ou seja, nesse caso que eu dei agora desse exemplo, 1 mais 1 é 2. 1 minuto de estímulo, 1 minuto de recuperação. 1 mais 1, 2. Então o tempo total é 2. Eu vou pegar o tempo de recuperação e dividir pelo tempo total. Recuperação, que foi 1, dividido por 2, dá 0,5. Vezes 100, para chegar em porcentagem, 50%. Então a densidade está relacionada não só
com a questão de aumentar, diminuir volume, aumentar, diminuir intensidade, que são os elementos básicos de carga de treino, né? Peso, séries, repetições, mas também pela questão da afetividade também, não só pela questão dos monitoramentos propriamente dito dos elementos de carga de treino, mas também com os aspectos psicológicos. Então, paciente que tem uma condição especial tende a ter uma aversão ao esforço, então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa primeira aula sobre treinamento para populações especiais, musculação prática aqui, ó, você vai ver tudo na prática. Simplesmente aqui com essa tela a gente já consegue discutir bastante coisas. Vou entrar nos métodos de treino no próximo vídeo, na próxima aula, para que a gente possa, de fato, prescrever o treinamento propriamente dito. Beleza? Te encontro no próximo vídeo, um forte abraço e até já. Tchau!